Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Então, tô passando por aqui para fazer mais um vídeo falando sobre a rotina da Anabel, a minha rotina, que é do nosso novo projeto. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre como que foi o surgimento da empresa de forma bem superficial, assim. E eu falei que hoje eu ia estar apresentando algumas dificuldades que apareceu nos primeiros dias, no primeiro momento. Foi bem interessante e bem bacana, sabe? Porque eu sempre trabalhei muito com planejamento, sabe? Eu tenho tudo cronometrado, tudo bem certinho, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional, sabe? Eu gosto das coisas planejadas. E daí chegamos que ficamos ali os meses arrumando a empresa, pintando, adequando dentro das normas de segurança, tudo isso. E daí terminou, acho que foi na segunda-feira, não lembro direito. Acho que foi na segunda que a gente terminou de fazer, terminou de limpar tudo. E daí a Rita falou, tá, então amanhã vamos começar. Eu falei, tá, então vamos, perfeito. Tá, eu fui pra casa toda contente, toda animada que eu ia estar começando amanhã essa nova fase da vida, né? Que eu queria estar experimentando, vendo como que é. E daí, o que aconteceu? Cheguei aqui de manhã, porque eu tenho o costume de... Eu prefiro trabalhar acordar de manhã, trabalhar durante a manhã, acordar cedo e sair mais cedo durante a noite, né? Então, eu cheguei aqui bem cedinho, era 7 e pouquinho, né? Que era o meu horário que eu fazia quando eu trabalhava nos outros lugares. Começava 7h12. Cheguei aqui, daí pensei, tá, mas eu vou fazer o quê na minha cabeça? Eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu ia vender, a que preço que eu ia vender. Tá, mas eu vou fazer o quê? Foi muito frustrante, sabe? Esse primeiro dia, porque eu imaginei uma coisa e na verdade foi outra. Porque assim, eu sempre trabalhei com o mínimo de estoque possível em todas as empresas que eu passei. Exceto uma ou duas, mas senão eu sempre trabalhei e a minha faculdade ensina a sistema Toyota de produção enxuta, mínimo de estoque. E na minha cabeça eu não podia fazer para ter estoque, eu tinha que vender para depois produzir. Mas o comércio não funciona assim. O comércio você precisa ter o produto à disposição. E eu não conseguia entender isso. Por mais que quando eu, cliente, fosse no mercado, fosse numa loja, eu queria que o produto estivesse lá, eu não queria esperar para fazer. Mas eu, do outro lado, produzindo para o comércio, eu queria que as pessoas pedissem para mim, para daí eu produzir. E isso foi como que eu posso dizer? Um choque para mim muito grande, que eu tô aprendendo aos poucos. Eu não digo que eu aprendi 100%, isso que eu ainda não aprendi, porque muitas vezes as pessoas vêm falar, Nath, você tem tal coisa pronta? Eu falo, não, eu posso produzir ela, mas a gente trabalha com encomenda, que eu acho que o alimento tem que ser aquela comida, principalmente o alimento que não é congelado, ele tem que ser aquela comida fresquinha, feita na hora, sabe? E daí eu tenho isso na minha cabeça. O congelado já é diferente, mas mesmo assim a gente não tem estoque de congelado. Às vezes as pessoas perguntam, você tem lasanha, você tem anhoninho, você tem macarrão? Eu falo, gente, eu vou produzir durante a semana. A gente tem o estoque ali para uma semana, 15 dias, mas que isso a gente não tem, sabe? A gente cuida bastante dessa parte de sempre tentar fazer o produto meio que próximo do dia que o cliente vem comprar, ou não deixar ele em estoque. E isso é uma dificuldade muito grande, que eu vou explicar nos vídeos pra frente. Muito grande mesmo. No ramo que a gente atua. Porque é um ramo muito manual, é um serviço muito manual. Você não tem máquina que te auxilie. Então, é muito manual, depende muito da pessoa que tá fazendo, como que vai fazer, do tempo de um forno. As outras empresas também são assim, os outros ramos também é um processo. Só que o ramo do alimento é um ramo muito manual, muito artesanal aí. Tem máquinas, com certeza, tem máquinas que faz tudo o que você imagina. Mas daí você tem que adaptar o teu produto para a máquina e daí ele acaba sendo industrializado. Fora que essas máquinas têm um custo elevado altíssimo, assim, que é inviável. Vamos supor, para uma empresa que está começando, até eu acho que uma empresa razoavelmente de um porte médio,
é um valor muito alto. Mas isso eu vou falar lá pra frente. Tá, daí a gente decidiu fazer algumas comidas congeladas, tipo a lasanha, o macarrão, a inline, o tortelli, deixar algumas coisas. Mas só que eu não conseguia fazer tudo o que eu queria fazer, justamente por ser um manual, sabe? Mais pra frente eu também vou contar pra vocês a história, como que funciona o processo do anioline, pra vocês entenderem. Mas assim, é uma coisa muito demorada pra se fazer. Então naquele dia eu não queria estar produzindo, sabe? Eu queria estar vendendo, eu queria que tivesse muita de gente. Só que eu também não sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais. O meu público é mais o público do boca a boca, conversa assim cara a cara, porque tipo, eu não tenho muita interação nas redes sociais. Até hoje eu não tenho muito, eu tô começando agora, estudando, lendo, vendo, porque são públicos muito diferentes. As pessoas falam assim, ah, todo mundo tá na rede social. Não, não é todo mundo que tá na rede social. É um público restrito que tá na rede social. E a rede social tem vários tipos de rede social. Tem o Instagram, que é uma forma. Tem o TikTok, que é outra forma, que pega um outro público. Tem o Facebook, que é um público, que é o mesmo público do Instagram, o mesmo público do TikTok, mas o público ativo do Facebook hoje, isso eu falo no meu ramo, com os meus clientes, é totalmente diferente, sabe? Deixa eu explicar melhor essa parte. Tipo, eu tô falando em comparação ao meu ramo que eu atuo, aos meus clientes, às pessoas que eu vejo, às pessoas que eu convivo. Por isso que eu tô falando que cada um tem um público diferente. E assim, é muito engraçado isso, porque as abordagens de venda são muito diferentes. Que eu vou falar no próximo vídeo como que foi, acho, o meu terceiro, quarto dia de empresa, que foi o dia que eu fui vender. Daí o que eu fiz? Eu não tinha Facebook, eu não tinha Instagram da empresa, eu não sabia mexer, porque eu sempre fui uma pessoa bem contra essas redes sociais. Eu tô começando agora, de uns 3 anos pra cá, porque eu sempre fui muito... tinha uma barreira pra mim das redes sociais. Então eu nunca fui muito de ver, de correr atrás, de entender, de ficar postando foto, de ficar vendo. Comecei praticamente agora mesmo assim que eu tô postando as coisas. Mas daí foi muito engraçado, voltando lá, porque assim, eu tava produzindo, daí a Rita tava aqui comigo, porque ela sempre me ajudou, praticamente todos os dias ela me ajuda. A Rita é a mãe do Fernando. E a minha mãe também me ajuda, assim, mas a mãe ajuda mais em datas comemorativas, assim, bastante, ou no sábado, até quando apura bastante, que tem um pedido grande, ela vem ajudar durante a noite, porque a mãe trabalha ainda numa rotina, trabalha de manhã e tarde, ainda tem em casa, daí a Rita me ajuda mais. Daí, tá, a gente começou a produzir ali, produzimos algumas coisas, só que eu sou muito sistemática, meu Deus, gente, vocês não têm noção. Eu gosto das coisas, tudo dentro do padrão. E isso foi uma outra frustração que aconteceu no primeiro dia. Não adianta. Uma empresa que tem 500 funcionários, você não consegue adequar as coisas a uma empresa de 1 ou 2 funcionários. Então, uma empresa de 10 funcionários para 1 ou 2 funcionários é diferente. E na minha cabeça não funcionava assim. Porque, eu nunca trabalhei com poucas pessoas. O mínimo de pessoas que eu trabalhei até hoje foi, acho que 40 pessoas. Era o mínimo. Eu sempre trabalhei com bastante gente. Então, eu não conseguia entender algumas coisas, mas por que não é feito dessa forma? Porque se eu vou ter o controle de tudo o que eu faço, eu não trabalho. E quando você tem uma empresa, que você começa ela, se você não trabalhar você como funcionário, a empresa não vai para frente. Porque nunca a pessoa vai vender como o dono vende, nunca a pessoa vai trabalhar como o dono trabalha. É diferente, sabe? E isso no início, pra mim, no início que eu digo, nos primeiros meses, algumas coisas eu não consigo entender, sabe? Algumas coisas não entravam na minha cabeça. Então foi uma frustração muito grande, sim. Porque quando eu fui trabalhar nos lugares, por mais que eu não conhecesse ninguém, tinha uma rotina. Seja eu ficar sentada numa mesa, ou seja eu ir contar o estoque,
ou seja, eu fazia integração, tinha alguma coisa para fazer, alguém me auxiliando. E quando eu vinha abrir a empresa, tipo que a gente começou, eu e a Rita, ninguém tava ali pra dizer, Nath, faz isso. Eu tinha que decidir. Isso foi muito legal, porque foi o primeiro choque de realidade que eu tive, assim, bem grande, entre ser empregador e ser empregado. Foi uma coisa assim que, tipo, poxa vida, se eu não fizer, quem que vai fazer? Tipo, eu fiquei assim, pensando na minha cabeça. Eu sei que é muito simples, todo mundo falava assim pra mim, Nath, é assim que funciona, principalmente a Rita e o Jair, que são mais do comércio, falavam pra mim, Nath, é assim que funciona, dessa forma, papapá e papapá. Mas eu na minha cabeça, não, capaz, eu vou me virar, eu estudei, eu sei, eu já tenho experiência. E, gente, é muito diferente. Então, assim, os primeiros dias pra mim foi muito frustrante, muito assim, mas foi indo. Vim aqui, produzi, fiz, mas eu já queria que tivesse um monte de gente ali na frente, um monte de pedido, um monte de coisa, sabe? Mas não tinha nada. Uma que a gente nem divulgava, assim, nada, porque eu nem trabalhava 100% na empresa. Eu ainda dava aula nesse período, dava aula em Beltrão, nem era aqui na cidade, eu dava aula em Beltrão, eu tinha pós. Então, assim, eu não trabalhava 100%, mas eu, na minha cabeça, queria que estivesse bombando, sabe? Porque eu vou dar conta. E isso foi outra coisa que aconteceu, que eu vou contar mais pra frente. Porque muita coisa que eu vou contando assim, então acaba o vídeo se tornando muito longo. Então, resumidamente hoje, o que eu vim aqui falar pra vocês é que os primeiros dias foi muito frustrante pra mim, porque ninguém me conhecia. Tipo, quando eu entrava dentro trabalhando numa empresa, todo mundo conhecia, nem que seja, ah, a garota nova entrou, a menina nova entrou, ah, você viu que entrou uma pessoa? Quem que é aquela pessoa? Sempre tinha esses comentários. E daí quando eu vim trabalhar aqui na Nonabel, meu Deus, ninguém tá falando de mim. Como que eu vou fazer as pessoas me conhecer? Como que eu vou fazer? Mesmo eu já comentando com algumas pessoas sobre isso. Então, o próximo vídeo, eu vou continuar relatando um pouco sobre isso que aconteceu comigo. E vou falar um pouquinho sobre as vendas, que as vendas pra mim foi outro choque de realidade. Foi incrível, assim. Foi um aprendizado espetacular. Tá bom? Então, beijos, tchau. E sábado, não se esqueçam que a gente vai estar fazendo a nossa quirelinha com costelinha defumada, costelinha normal, bacon, bem saborosa. E vai ir uma sobremesa de brinde para comemorar o dia do cliente, que foi no dia 15, tá bom? Beijos, pessoal. Tchau.